Meus irmãos, graça e paz, que bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Senhor para juntos estudarmos a palavra do nosso Senhor. Meus irmãos, dando continuidade ao estudo que estamos tendo sobre discipulado, hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito importante, que é sobre o aconselhamento no discipulado. Vamos embora. Então, irmãos, sobre o discipulado, nós estamos falando hoje, vamos falar hoje, sobre o aconselhamento no discipulado, que é de extrema importância. Nós, só recapitulando, nós estudamos sobre discipulado propriamente dito, né? Sobre o discipulado pessoal, falando da sua importância, como também falamos sobre a questão da leitura bíblica 1 a 1, que também é importante, você discipular com a Escritura. Não é discipular só por discipular, é discipular com a Escritura. O discipulado cristão é um discipulado com a Escritura. E aí, meus irmãos, hoje nós vamos ver a questão do discipulado dentro da área do aconselhamento. E aí nós vamos ter como base o livro Aconselhando Uns aos Outros, da editora Fiel, de Eduardo Teu. Acho que é assim a pronúncia, não sei. Enfim, mas é um livro muito bom, simples, bastante prático, não é tão extenso. Então, nós vamos nos basear neste livro, no estudo de hoje. Deixa eu ver se apareceu aqui. Não, não apareceu. Então, já era. Meus queridos, sobre aconselhamento no discipulado, se faz necessário termos alguns passos, seguirmos alguns passos. E o primeiro deles, o autor, ele nos traz, chamando de humildade. Ele vai nos mostrar que no aconselhamento, no discipulado, se faz necessário a presença da humildade, tanto para aquele que está discipulando, como para aquele que está sendo discipulado. É interessante, irmãos, porque ele traz uma palavra do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia. Efésios, capítulo 4. Versos 1 ao 3, ele nos diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito, pelo vínculo da paz. Irmãos, a humildade reconhece nossos muitos pecados, como também limitações. É interessante isso porque quando nós nos portamos desta forma, no discipulado, quando nós somos humildes, nós estamos basicamente dizendo: eu preciso de Jesus e preciso de outras pessoas. Então, aquele que está sendo discipulado, quando ele entende que ele precisa ser humilde, ele está dizendo: eu preciso de Cristo na minha vida, como também eu preciso de pessoas para que possam me ajudar. Irmãos, aqueles que estão sendo discipulados,
é importante que eles entendam isso, para que eles possam pedir ajuda. E para se pôr a humildade em ação, se faz necessário fazer uma petição. Que petição é essa? Oração. Ore por mim. Ore pela minha vida. Irmãos, é interessante isso, porque uma coisa é a gente orar, a gente pedir ajuda ao nosso Deus. Outra coisa é pedir ajuda a outras pessoas. Se nós pararmos para pensarmos, percebam, é muito fácil nós pedirmos ajuda ao nosso Deus. Não é? É simples, é fácil. Mas pedir ajuda a outra pessoa, aí o negócio complica. Fica mais difícil. Por quê? Uma das coisas, irmãos, que podemos dizer que está envolvida nessa questão, dessa dificuldade de alguém pedir ajuda ao outro, é o orgulho. O orgulho impede isso. Mas nós devemos lembrar, irmãos, que pedir ajuda a outros faz com que nós venhamos não passar pelos problemas sozinhos. É interessante você que está discipulando alguém possa passar isso. Possa dizer para ela, olha, você não está sozinho. Eu estou aqui para lhe ajudar. E aquele que está sendo discipulado deve observar em você, discipulador, uma pessoa que ele pode recorrer. Da mesma forma que ele recorre para o Senhor, ele pode também recorrer a você, pedindo ajuda a você. E aí, meus irmãos, deve haver a humildade, como eu já havia falado, de quem está discipulando, como quem está sendo discipulado. Porque também não adianta a gente que está discipulando alguém, quando ele vem pedir uma ajuda, se humilhando, necessitando, e a gente não é humilde para entender isso, e, consequentemente, fazemos vista grossa. Às vezes, irmãos, nós percebemos que o problema do outro é pequenino, é pequeno demais para nós, mas para ele é uma coisa muito grande, é algo gigantesco. E nós precisamos ter essa sensibilidade, essa humildade de entender aquele que nós estamos discipulando, que o problema que ele está trazendo seja pequeno a minha visão, mas para ele é grande e eu tenho que ajudá-lo. E ele tem que ter essa segurança em chegar até mim e poder pedir ajuda. Então, irmãos, no discipulado, para que haja um bom aconselhamento, se faz necessário a humildade, tanto do discipulador como aquele que está sendo discipulado. Você também que está discipulando deve pedir ajuda. Você também não pode passar por problemas sozinhos, não é? Você também tem que pedir ajuda. Então, a humildade dentro do aconselhamento no discipulado é importante para ambos os lados. O que deve haver também, irmãos, dentro do aconselhamento uns aos outros, no discipulado, é a aproximação. Se faz necessário aproximar-se um dos outros. É interessante quando diz lá em Ezequiel, capítulo 34, verso 11, diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Irmãos, Deus, Ele toma a iniciativa
e se aproxima de nós. Nós tomamos a iniciativa e nos aproximamos de outras pessoas. Esse é um ensino simples, com incontáveis aplicações. Então vejam, Jesus vem a nós. Nós vamos uns aos outros. Como diz o comentarista Edward, graça é Deus se aproximando de nós em Cristo. Graça é Deus se aproximando de nós em Cristo. Então, irmãos, entendamos, Jesus, Ele nos ouve, nós também devemos ouvir. Se o Senhor, irmãos, nos chama de sua família, então nós devemos viver como uma família. O Senhor, Ele nos conhece pelo nome. Então, eu que estou discipulando, devo também aprender o nome de alguém. O Senhor, irmãos, Ele conhece detalhes aparentemente irrelevantes a nosso respeito, como, por exemplo, Ele sabe da quantidade de fios de cabelo que temos na cabeça. Nós também, que estamos discipulando, devemos estar interessados em conhecer, irmãos, os nossos irmãos. E na aproximação é justamente perguntando onde mora, se é novo na igreja, se trabalha, onde trabalha, se estuda, onde estuda, o que estuda, se é casado, se não é, enfim. Eu tenho que entender que eu preciso me aproximar dos meus irmãos. Eu tenho que entender que se Cristo, Ele se aproximou de mim, eu também devo me aproximar dos meus irmãos. Eu devo chegar junto dos meus irmãos. Por isso, meus queridos, a humildade, ela faz parte do aconselhamento no discipulado, como também a questão de aproximação. Não tem como você discipular alguém distante. Tem, Diego? Não tem. Você tem que estar junto, você tem que caminhar junto. Não tem como, não tem outra forma. Não é apenas chegar, como já foi dito aqui, abrir a Bíblia apenas, ler um texto, orar, e cada um vai para o seu lado, e na próxima semana a gente se encontra. Não é assim. Tem que estar junto. Se temos que ter uma postura de conselheiros no discipulado, temos que nos aproximar, irmãos. Temos que estar juntos. Uma outra questão no discipulado, no aconselhamento, é que eu preciso, irmãos, conhecer o coração. Preciso conhecer o coração. E aí, meus irmãos, conhecer o coração é conhecer a pessoa. O nosso interesse em ajudar uns aos outros nos conduz para além das meras conversas triviais e nos leva até o domínio do coração. Um mapa claro desse terreno pode enriquecer todos os nossos relacionamentos. Irmãos, estudando sobre discipulado há alguns anos, uma das primeiras coisas que me ensinaram a respeito do assunto, para que eu pudesse discipular alguém, foi o seguinte: conheça o coração. Eu tenho que conhecer o coração daquele que eu estou discipulando.
E aí eu fui ensinado o seguinte: olha, não chega apenas perguntando como vai você. Faça essa pergunta, mas também vá além. Pergunte como vai o seu coração. É diferente. E eu fiz o teste, irmãos. Chegava para aquele que eu estava discipulando e dizia assim: ó, como é que você está? Como é que vai? Ele fazia assim: tudo bem, estou bem. Aí eu chegava e dizia assim: mas como vai o teu coração? E aí ele parava, olhava e disse para mim assim: podemos sentar? E aí a gente sentou e passamos a conversar sobre algumas coisas que ele estava passando. Irmãos, nós precisamos procurar saber o que se passa no interior da vida das pessoas. Quais são os desejos naturais dessa pessoa? Quais os desejos morais? Quais os desejos por Deus? Quando nós passamos a aconselhar no discipulado, nós precisamos ir mais fundo na vida daquele que estamos discipulando. Precisamos conhecer o coração dessas pessoas, o que de fato elas estão vivendo. Às vezes essas pessoas elas estão com um sorriso no rosto, mas lá dentro estão quebradas, estão sofrendo, estão lutando. E nós que somos líderes, estamos discipulando, estamos sendo orientados a discipular, não muitos, mas poucos, não é assim? Nós precisamos também querer conhecer o coração. E para isso, irmãos, é muito importante o fator confiança. Se aquele que você está discipulando, ele não vê em você uma pessoa confiável, vai ser difícil. Vai ser difícil. Ele precisa observar em você um servo de Deus, um cristão, um discipulador, que ele diz assim: esse eu posso confiar, porque aqui é guardado em 7 chaves. Ele não está querendo saber da minha vida para dizer para um, para outro, e sair espalhando, ou me criticando, ou enfim, mas ele está aqui para me ajudar. Então, para que alguém, ou para aquele que você está discipulando, possa abrir o coração, você precisa passar confiança. E se você perde a confiança, perdeu tudo. Porque se você perde isso, aí, meu amigo, é só Jesus. É só o Senhor. Então, se você está discipulando alguém, conheça o coração dessa pessoa. Vá mais fundo. Não fique só na trivialidade. Não converse só apenas de futebol, de videogame, de outras coisas. Mas vá fundo no coração. Procure saber quem é essa pessoa, o que é que está acontecendo na vida dela. Faça com que ela possa abrir a sua vida, o seu coração, e possa falar para você e você possa ajudá-la. Então, irmãos, eu preciso, no aconselhamento, no discipulado, ter essa humildade, ter essa disposição de me aproximar daquele em quem eu estou discipulando, de estar junto e de me aprofundar na vida dele, conhecer o coração dele, saber o que é que está passando lá no íntimo do coração dele, com o objetivo de ajudá-lo. Irmãos, eu preciso também conhecer as influências decisivas. Percebam, irmãos, para podermos ajudar os outros de forma sábia, precisamos desejar conhecer o coração
e as influências mais significativas sobre o coração. Entre essas muitas influências estão dois representantes em particular: as outras pessoas e o nosso corpo físico. O que eu quero dizer com isso, irmãos, e que o autor do livro quer nos dizer? Ele está querendo nos dizer, irmãos, que o coração sempre está tramando alguma coisa. Sempre está tramando. Aquele que eu estou discipulando, eu preciso entender e perceber o que é que está influenciando na vida dele. O que é que está regendo a vida dele. Por que ele é assim? Por que ele age dessa forma? Por que ele vive assim? Será que são as pessoas que estão influenciando ele? Será que é o trabalho, o dinheiro, a cultura? É o Senhor, o nosso Deus, que está influenciando? Eu preciso ver isso. Eu preciso conhecer as influências que estão sendo decisivas na vida daquele que eu estou discipulando e aconselhando. Por que ele está agindo dessa forma? É para agradar as pessoas, agradar alguém? Então, meus irmãos, se faz muito importante que no aconselhamento, em um discipulado, precisamos saber qual a influência mais proeminente na vida daquele que estamos discipulando e o que é que está afetando a sua vida. Precisamos também disso, de conhecer tanto o coração, como também conhecer as influências que estão sendo decisivas no caminhar daquele meu irmão. Amados, outra coisa muito importante no aconselhamento, no discipulado, é que nós precisamos ser pessoal. Precisamos ser pessoal e precisamos orar. Talvez pensemos que o verdadeiro auxílio vem por meio de novos e dramáticos insights. E apesar disso, irmãos, na maioria das vezes, tem a vir das maneiras mais comuns. E o auxílio vem por meio de nosso envolvimento pessoal, uns com os outros, de nosso foco em Cristo e da adoração. Nós sabemos, queridos, que Deus, Ele é um Deus pessoal. Assim, nós também somos pessoais para com Ele e uns para com os outros. Ser pessoal, irmão, significa que Deus, Ele se aproxima do seu povo. Quando nós falamos que servimos a um Deus pessoal, nós estamos dizendo que Ele está perto, que Ele se aproxima do seu povo, dos seus filhos. E é interessante, irmãos, que quando Ele se aproxima dos seus filhos, o que é que acontece? Ele fala aos nossos corações e nos convida a responder. Ele fala aos nossos corações por meio da sua palavra, e após Ele falar por meio da sua palavra às nossas vidas, Ele nos convida a orar, a conversar com Ele. Isso é tremendo, irmãos. Deus nos dando essa oportunidade de poder ouvi-lo em Cristo, e Ele dá essa abertura de podermos nos achegar a Ele em oração e conversar com Ele.
E aí, irmãos, e quando respondemos àquilo que Ele está falando aos nossos corações, o que é que acontece? Deus, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Então, Ele fala conosco, Ele dá oportunidade de conversarmos com Ele, e Ele nos responde. Ele não nos deixa soltos, mas Ele nos responde. Irmãos, para que a gente entenda isso bem direitinho, eu convido você depois, porque não vai dar tempo de dar uma lida bem aguçada, lá em João capítulo 4, versos 1 ao 42. Você vai ver ali, irmãos, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Você vai ver ali, irmãos, um Deus pessoal. Por isso que eu e você precisamos entender isso, pois somos uma combinação de servos e amigos. Nós somos servos, pois damos prioridades aos interesses dos outros. E nós somos amigos, pois acolhemos, desfrutamos, carregamos seus fardos, choramos, nos alegramos, compartilhamos aquilo que está em nosso coração. Isso é ser pessoal. Isso é estar perto, é estar junto. E uma maneira segura, irmãos, de ser pessoal é orar. É orar. Diga se você não fica feliz em saber que tem alguém orando por você. Você fica muito feliz. Eu mesmo fico. Quando alguém chega e pergunta como é que você está, como é que está o seu coração, e aí eu digo para essa pessoa, olha, não estou bem, perdi meu emprego, estou atrás de um trabalho, estou sofrendo e tal. E aí você ouve tudo aquilo, vai para casa, ora por aquela pessoa, depois você retorna a essa pessoa e diz, e aí, como é que estão as coisas, como é que foi a semana? E aí aquela pessoa diz, olha, continuo desempregado, ore por mim. E aí você diz, olha, mas eu estou orando por você. Eu estou chorando com você. Eu estou sofrendo junto com você. E quando você tem uma notícia positiva, você se alegra. E aquele que você está discipulando vai chegar até você e vai contar a sua vitória, a sua alegria, porque ele também entende que nos momentos de dor, de choro, de angústia, ele tinha alguém junto dele que chorava com ele. E para ele é de extrema importância comunicar o resultado para aquele que estava junto dele, dizer assim, olha, eu consegui, Deus abençoou, Deus abriu as portas, muito obrigado por ter orado por mim, por ter clamado ao Senhor pela minha vida. Então, irmãos, isso é ser pessoal. É estar junto, é se aproximar, é conhecer. Por isso que a gente que discipula deve orar e orar com eles também. Veja se você não fica feliz, por exemplo, numa oração pastoral, nos nossos domingos aqui. Quando aquele que está orando aqui, o pastor Renan, eu ou uma outra pessoa, um presbítero, cita o seu nome, cita o seu problema, cita o nome da sua família. Olha, Senhor, olha, abençoa o Jorge está passando por isso. Olha, Senhor, abençoa o Anderson, que está... Você fica feliz. Diz, o pastor lembrou de mim. O pastor está levando a igreja a orar por mim. Então, isso, irmãos, é ser pessoal. Por isso que no aconselhamento, no discipulado, se faz necessário sermos assim também. Da mesma forma que Deus é com a gente, nós precisamos replicar isso para aqueles que estão juntos.
Precisamos replicar como é que Deus tem nos tratado, de forma pessoal, estando junto, falando aos nossos corações, nos ouvindo, nos dando a oportunidade para falar com Ele. Então, vamos ser assim também com os nossos. Vamos estar juntos. Vamos ser pessoais. Irmãos, dentro ainda do aconselhamento no discipulado, além de ser humilde, de me aproximar, de conhecer o coração, conhecer as influências que estão ali rondando o coração daquele que eu estou discipulando, eu preciso também, irmãos, conversar com ele sobre o sofrimento. No aconselhamento, no discipulado, deve haver uma conversa sobre o sofrimento. Nem tudo, como é que diz? É mar de rosas, né? Nem tudo é mil maravilhas. Eu tenho que conversar com ele sobre o sofrimento. Sofrimentos, meus irmãos, e aflições estão por toda a parte, e em contrapartida, a Escritura fala as nossas tribulações em praticamente cada página. É interessante que, lendo o livro, o autor nos traz a narrativa de Êxodo. Ele vai nos mostrar essa narrativa de Êxodo, como essa narrativa encabeçando esse caminho. Ele diz, olha, observe a caminhada do povo de Israel. Veja o sofrimento que o povo passou. Era um povo escolhido por Deus, mas sofreu. Nós temos que conversar, irmãos, com aqueles que estamos discipulando, que a vida ela é uma luta. Quando ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, quando ele frequenta a igreja, quando nós nos aproximamos, estamos juntos dele, ele tem que entender que, pelo fato de agora ele ser do Senhor, ser chamado de filho, ser adotado pelo Senhor, fazer parte da família de Deus, não isenta que ele ainda tem uma vida de luta. Nós precisamos deixar isso bem claro. Nós temos que dizer para eles que existe um deserto, que existe dor, que existe luto, que existe depressão, vários outros problemas. Mas aí, meus irmãos, eu não posso ficar só nisso, dizendo, olha, a vida é sofrimento, a vida é dor, a vida é luta, a vida é um problema, a vida é... Não, eu tenho que dizer tudo isso, conversar sobre isso, mas também eu tenho que mostrar o cuidado de Deus. Eu tenho que mostrar o cuidado de Deus, eu tenho que mostrar que Ele precisa ter fé, que Ele precisa ter compaixão. Eu preciso mostrar, irmãos, que em meio aos sofrimentos se faz necessário clamar pelo Senhor. Observem aí, por exemplo, no Salmo 130. Olha o que diz o verso 1 e 2. O Salmo 130, versos 1 e 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, irmãos, nós precisamos mostrar isso e dizer isso. Temos que conversar sobre o sofrimento, mas também temos que mostrar que Deus cuida de nós e que nós, diante do sofrimento, devemos clamar ao Senhor. Nós não devemos nos desesperar. Temos que passar essa segurança para aqueles que estamos discipulando, para os nossos grupos e dizer, olha, apesar da luta, apesar da dor, apesar de tudo que você está passando, confie no Senhor e clame a Ele. Porque da mesma forma que estamos conversando sobre isso, e eu estou ouvindo a sua dor, Ele também ouve a sua dor.
o mesmo empenho, a dedicação que você está tendo agora de conversar comigo, de abrir o seu coração para mim, abra para Ele, apesar que Ele já conhece, mas Ele quer que você abra o coração, porque fazendo assim você está mostrando a você mesmo que você depende dEle. Então, para aqueles que estamos discipulando, precisamos conversar sobre o sofrimento, mas também precisamos mostrar a ele do cuidado de Deus. E aí ele arremete para a história do povo de Israel, ali em Êxodo, naquele processo todo da escravidão, aquela luta, e passando por todas as etapas, com dificuldades, mas Deus estava sempre presente, cuidando do seu povo. Então, irmãos, é preciso que no discipulado haja uma conversa, mostrar que a vida é dura, é preciso com frequência falar com o Senhor, que em meio ao sofrimento deve-se ansiar por querer conhecer a Deus, que deve olhar sempre para Jesus, que devemos viver sempre pela fé e entender que Deus ele está no controle de tudo. Falando sobre o sofrimento, conversando sobre o sofrimento, nós temos que dizer, Deus continua sendo Deus. Por exemplo, diante da situação que estamos passando, de pandemia, de corona e tal, você está discipulando alguém, você tem que dizer para ele, ó, em meio a esse sofrimento todo, Deus continua sendo Deus, meu irmão. Deus ele está no controle. Se aquele que você está discipulando perdeu alguém, você tem que dizer para ele, com amor, claro, olha meu irmão, Deus continua sendo Deus, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. É difícil, mas nós precisamos sempre dizer isso. Que em meio ao sofrimento, Deus continua sendo Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Temos que dizer isso. Que diante do sofrimento é preciso buscar auxílio de Deus, auxílio do Senhor. Tudo isso, irmãos, é para que em um discipulado venhamos entender que na vida com Jesus, os sofrimentos, eles estão presentes. Eles não foram arrancados. Eles estão presentes, ainda vivemos na carne. O próprio Senhor Jesus disse isso. O próprio Senhor sofreu, passou por lutas, não foi assim? Nós também. Ou nós somos maiores do que o nosso Senhor? Claro que não. Então nós precisamos passar isso para os nossos irmãos, para aqueles que estamos discipulando. Outra coisa, irmãos, é que nós também, além de conversarmos sobre o sofrimento, temos que conversar sobre o pecado. No discipulado, no aconselhamento, no discipulado, deve haver esta conversa. A conversa sobre pecado. Conversas sábias vão abandonar o assunto do pecado. Embora preferíssemos evitar esse tópico, sabemos que todos lutamos contra o pecado e que todos precisamos do auxílio uns dos outros. Assim como ocorre em relação ao sofrimento, oferecemos esse auxílio com muita cautela. Para que a gente venha entender, irmãos, é que no discipulado se faz necessário conversar sobre isto. E o interessante é que é um assunto que não é tratado com tanta frequência. Eu vou lhe dizer por que não é tratado com tanta frequência. É porque quando nós conversamos sobre o pecado, quando estamos discipulando, se não tivermos cuidado, estamos falando de forma bastante genérica. E nós não damos nomes aos bois. É diferente.
você falar sobre o pecado de forma geral, dizendo, olha, eu sou um pecador, a Bíblia diz isso e tal, ok. Mas, meu irmão, como é que você está? Qual é aquele pecado que tem assolado a sua vida? Que tem tentado lhe afastar de Deus? Que tem te deixado triste, para baixo, sem ânimo? Que tem colocado na sua mente a perda da alegria da salvação? Ou muitas das vezes, colocado a ideia de que você foi excluído, de que Deus não quer saber mais de você porque você é um pecador. Qual é o pecado? No discipulado tem que haver isso, meus irmãos. Lembram que nós falamos no início? Humildade, aproximação, conhecer o coração, ser pessoal, conversar sobre o sofrimento, porque pode ser um pecado que está fazendo com que aquele que você está discipulando esteja sofrendo. Então é preciso conversar sobre o pecado. Nós falamos de tudo, mas quando chega em falar de pecado, parece que tem um muro bem grande. Parece que tem esse muro, e é preciso que venhamos derrubar esse muro. E mesmo, irmãos, precisamos passar isso, que mesmo tendo Cristo em nossos corações, podemos ser levados pelos pecados. Quando falamos de pecado, irmãos, nós estamos fazendo com que venhamos enxergar o pecado. Quando levamos alguém a enxergar o pecado, ela passa a ser mais grata a Deus. Porque ela entende que aquele pecado, Deus é poderoso para perdoar. Então, quando nós levamos a essas pessoas, a estes irmãos que estamos discipulando, a enxergar o pecado, eles serão mais gratos pelo perdão. A luz, irmãos, faz com que venhamos enxergar o pecado. Quanto mais nós levarmos aqueles que estamos discipulando próximos de Cristo, o pecado será mais visto, bem mais visto. Porque a luz faz com que venhamos enxergar o pecado. Por isso que enxergar o pecado e o falar de pecado tem um objetivo no aconselhamento, no discipulado, que é pedir auxílio. Vejam, irmãos, nós partimos falando sobre a humildade, e agora, quando se conversa sobre o pecado, somos levados a pedir o quê? Auxílio. E quando nós pedimos auxílio, nós estamos sendo o quê? Humildes. É aquilo que foi pregado no domingo. Estamos num barco. A gente não pode afundar sozinho. E a ideia não é você segurar em alguém para levar junto com você, para afundar com você. Não, é para que você possa sair dali. Então nós precisamos, irmãos, conversar sobre o pecado. Porque o pecado ele está sempre presente no nosso dia a dia. Por fim, meus irmãos, nós precisamos lembrar e nunca esquecer de que no aconselhamento, no discipulado, ou pegando o título do livro, aconselhando uns aos outros, nós precisamos constantemente lembrar de Cristo. Sempre. Porque no aconselhamento, no discipulado, irmãos, nós devemos extrair aplicações do Evangelho de Jesus. É do Evangelho. É mostrar Cristo. É estarmos discipulando aquele irmão
e o levando a observar Cristo. Olha como Cristo se portou, olha o que Cristo falou, olha o que Cristo disse. Eu estou passando por isso, vamos ver o que a Escritura fala, o que é que Jesus fala, como é que Jesus tratou esse assunto. Temos que mostrar Cristo. Lembrem-se, o discipulador deve levar aqueles que ele está discipulando a serem parecidos com Cristo e não com ele. Claro que ele vai pegar algumas coisas, porque está junto, né? Mas a prioridade é levá-lo a parecer com Cristo. Esse é o verdadeiro discipulado. Eu entendo dessa forma. Se eu estou discipulando esse irmão, eu preciso levá-lo a entender que ele precisa refletir a imagem de Cristo na vida. Por isso, meus irmãos, aconselhando uns aos outros, deve-se ter a humildade, a aproximação, deve-se conhecer o coração, conhecer as influências decisivas que estão regendo a vida daqueles que nós estamos discipulando. Nós precisamos ser pessoal, estar junto, orar, conversar diversos assuntos, mas sobre sofrimento, sobre dor, sobre luta, mostrando que Deus está cuidando, de que Deus está junto, que Deus não abandonou. E nós precisamos conversar sobre o pecado, mostrando àqueles que nós estamos discipulando que ele continua sendo um pecador miserável e que precisa a cada instante confessar os seus pecados a Cristo, pedir perdão ao Senhor, se arrepender constantemente e, por fim, irmãos, levá-lo a entender que ele precisa se parecer com Jesus. E para isso eu preciso mostrar a ele Jesus. Como Jesus viveu. Como Jesus caminhou. É assim que tem que ser, meus irmãos. Que Deus nos ajude, porque não é fácil. Não é fácil. Porque se você pede que aquele que você está discipulando abra o coração, você também tem que abrir o seu coração. Se você pede para que ele possa conversar sobre o pecado e dizer para você quais os pecados têm afligido a vida dele, você também tem que dizer para ele. É uma via de mão dupla, não é? Não é só aquela que venha. Não, você também tem que abrir, você também tem que ser humilde. Você tem que abrir seu coração. Você também tem que mostrar a ele que o que está fazendo você sofrer, como está o seu dia a dia, quais os pecados você tem lutado e pedido constantemente graça ao nosso Deus. É assim, meus irmãos, o aconselhamento uns aos outros. Para se aprofundar mais, adquira o livro. Muito bom. Aconselhando uns aos outros. Vale a pena. Ele trabalha aqui, porque eu não trouxe, mas ele trabalha a questão do coração de uma maneira fantástica. Com gráficos, mostrando o que é que acontece, o que é que influencia, o que é que vem primeiro no coração do homem, o que é que está distante, o que é que tem mais influenciado. Vale a pena para que a gente possa aprender a aconselhar os nossos irmãos que estamos discipulando. Perguntas? Renan, veja aí se dá tempo, se não dá. Irmãos, fiquem à vontade. O assunto é simples, bem prático. Vocês que sabem. Tranquilo?